põe, né? Fique mais de pé para o pessoal ouvir. Aí vai falar do que Deus formou. Gênesis 1, 3, 5, 7, depois 7, 8. Pula 6. Está falando da criação, porque aqui está falando que Deus criou, né, o visível, o invisível. O invisível se tornou visível. Gênesis 1, 3, 5. Eu vou passar para ela. Vou fazer igual o pessoal antigo de São José, que quando puxava o pessoal. Olha aí. A criação. Tá. Jesus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Nós não vamos passar daí, mas já é um pouco do que Deus fazendo o firmamento, a terra, as águas, colocando cada qual nos seus lugares. Deus assim criou também, mas tudo por amor para cada um de nós. Por amor a cada um de nós. Obrigado, Senhor. E nessa criação, Deus nos criou por amor. Tudo para nós. E logo depois fala que para nós que tudo é para o nosso bem. E depois fala que é para a nossa iluminação. Criou o mato, a selva, a relva. Depois fez chover para que houvesse frutos. Também, não, depois quem quiser, pode continuar vendo aí, que é uma beleza dele. Então, com isso, é esse grande amor do Pai criando tudo para nós. Tudo foi feito para nós. Este grande amor. Mas isso é pela fé, isso vem de uma história. Vem pela história. A igreja foi trazendo para nós pela história. No finalzinho eu vou colocar a passagem do Novo Catecismo. Essa graça de Deus por nós, o Pai que nos criou, o André falava numa oração dele, Deus nos criou por amor desde a barriga da nossa mãe. Tudo foi para nós. Tudo nosso. Aí, se nós pegarmos o versículo 6 do Hebreus 11, o versículo 6 do Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, Noé foi avisado por Deus sobre coisas que ainda não via. Ele levou tudo a sério, olha Deus, ele levou tudo a sério e construiu uma arca para que a sua família se salve. Se salve pela fé, não é outra coisa pura. Então, através da fé, Noé construiu uma arca. E essa fé, Deus sempre pede para nós também dar um pulo na fé, dar um passo na fé, dar um pulo na fé. É sempre acreditar naquilo que nós não vemos, porque às vezes nós sofremos por este mundo que nós vivemos, sem acreditar na luz divina. Esse grupo tem o nome de luz divina. Isto é bom para nós, porque Deus fez para nós viver bem. Deus não fez ninguém para sofrer, para ralar, para ficar sofrendo, angustiado, maltratado por esse mundão, porque somos filhos amados.
nós ter coragem para nós sempre buscarmos um algo a mais, ler um pouquinho mais a palavra de Deus, né? Que é tão difícil ler a palavra de Deus, né? É tão difícil nós pegar a Bíblia, parar uma hora. Eu vou fazer essa confissão, não sei se você sair mais cedo da Bíblia, eu tempo essa semana, não tive tempo de ler bastante a Bíblia, de pegar 1 hora, 2 horas, direto. Aí eu tive que sair hoje, chegar em casa, não, 4h30, cheguei em casa 4h30 hoje, porque senão não daria tempo de pegar as passagens e organizar em seguida, mais ou menos, mesmo assim, foi corrida ainda. Em sintonia para que pudesse estar aqui. Mas é necessário nós lermos, ou é necessário nós ouvirmos bastante, né? Que às vezes para alguns é mais dificultoso ler, mas pode ouvir. Que tem algumas passagens que foi pregação até do Frei Gilson também, tá? Então vamos confessar isso também. Uma passagem eu peguei e outra eu peguei do Frei Gilson também. Até o novo catecismo eu peguei do Frei Gilson, tá? Que ele falava e eu falava, não, essa aula nós podemos colocar nessa aula que Deus fez tudo para nós, Deus criou tudo por amor, Deus fez o invisível. Pela fé compreendemos. Sem fé nós não vamos compreender a palavra de Deus. Sem fé nós não vamos acreditar que o Espírito Santo age em cada um. Que o Espírito Santo pode agir em nós, mas também nós acreditar que o Espírito Santo pode agir no irmão, né, gente? Que sempre, às vezes nós ficamos orgulhosos e achamos que o outro mesmo para dizer, nós pensamos que só nós temos Deus e os outros não têm. É um caso sério. O nosso grupo é melhor. Eu sempre falo isso também. Então, essa unidade na fé na nossa igreja é fundamental para nós, cristãos católicos, né? Porque senão nós vamos ficar meio. Nós, cristãos católicos, temos que viver unidos. Essa é a verdade. Sem essa unidade na fé, nós não nem vamos ser católicos. A palavra católica é universal também, tá, gente? Nós não vamos ter essa universalidade dentro de nós, de viver unido, de viver buscando Deus sempre mais no amor, mas não um amor que seja um amor egoísta, que seja Deus só para mim, só eu quero a misericórdia de Deus, só eu tenho, só eu posso, mas todos nós podemos ser vencedores. Todos nós podemos ser vencedores. Então nós falamos dessa. Noé, pela fé, construiu a arca. Noé, pela fé, construiu a arca. E o que nós podemos construir com a nossa fé, com a nossa família, com os nossos filhos também? Tudo envolve a nossa fé, o nosso esforço. Nós rezar mais. Nós rezar mais com nossos filhos, o nosso fazer alguma coisa para os nossos filhos, quem sabe até vamos dizer assim, quem tem pequeno ainda também, né? Lá em casa as crianças estão pequenininhas, né? Aí fazer alguma coisa para os filhos poderem estudar mais, é uma coisa séria isso aí, para nós, porque nós não podemos ficar na mentalidade do passado, né? Se eu não tive nada, meu pai não deu nada, eu não posso deixar nada para os meus filhos. Então nós deixamos para o nosso filho a primeira herança, é a herança da fé, sim. É a herança da fé. Essa fé é uma maior herança que nós damos para os nossos filhos. Mas eu não vou querer que o meu filho sofra assim como o pai que criou dentro do ventre materno, não quer que eu sofra. Ou vou falar, Deus Pai que me criou desde lá do ventre da minha mãe. Ele não queria que eu sofresse. Mas Deus sempre falava, você tem que ter coragem, você tem que ter. E a minha mãe sempre passou para nós isso, apesar de ela não saber nada, mas ela sempre passava, vocês têm que rezar, vocês têm que ir na igreja. Então esse rezar na igreja vai mover a nossa fé. Esse rezar na igreja vai fazer com que nós muitas vezes possamos sair do lugar mesmo sem
falando conosco na estrada da vida, porque nós vamos caminhando, esse é um caminhar que nós vamos tendo na nossa vida, conforme o Marco dizia semana passada. Então esse nosso caminhar pela vida é sempre construindo a nossa fé, construindo a nossa casa para irmos para o reino celestial, para viver junto do Pai. Esse é o primeiro, né? Mas nós também temos que procurar viver bem aqui. Gosto sempre de falar de uma passagem bíblica, não vou sempre citar a passagem bíblica, para não ficar muito perdido, né? E é não gastar nada desnecessário para que nós possamos construir alguma coisa, porque Deus é sábio, Deus é luz, e esta luz vai fazer com que nós tenhamos a mente sempre voltada para o bem, para tudo que é bom. Então, esse tudo que é bom, vamos ver se todo mundo conhece a passagem, tudo que é bem, do bem. Todo mundo sabe o que é bem na Bíblia, né? Quem sabe o que é bem na Bíblia? Alguém sabe? O bem é de bênção na Bíblia, tá? Bem é bênção. Tudo que é bom é bênção. Deus, no curso de bênção que eu fazia, tudo que é bom é bênção. Então não existe coisa boa que seja ruim, que seja mal, ou que vem do outro lado. É bom, é bênção. Bom, bênção. Tudo que faz bem é bênção. Não tem nada que seja ruim, que seja, se é ruim, é mal, não é? Então isso é para nós, tá? Tá, Belinho? Deus abençoe. Seja bem-vindo. Deus quer para nós sempre o melhor. Deus quer para nós sempre o melhor, mas é necessário acreditar que Deus fez tudo para nós. Acreditar que Deus fez tudo para nós. Essa fé vai fazer nós mover. Essa fé foi que fez Pedro caminhar também sobre as águas. A hora vamos pegar Mateus 14, 25, 29. Vamos ver quem pode ver. Tá bem, tem gente que eles são acostumados, né? Mateus 14. Eu vou Mateus 14, 25, 29. Você pode fazer. 29. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se é tu, manda que eu ir sobre as águas até junto de ti? E ele disse: vem, Pedro, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Então nós vemos o que Pedro fazia. Aí ficaria mais uma pergunta. A Bíblia é dele, né? Aí depois A Bíblia não é dele? Pedro afundou nas A Bíblia não é águas. dele? Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós adoramos Jesus porque dizemos em teu nome, Jesus. Pedro afundou na água porque ele tinha fé ou porque ele não tinha fé? Essa está no livro. José Prado Flores, ele explica sobre isso aí. Pedro afundou na água porque ele tinha fé ou porque ele não tinha fé? Oi? Tinha pouca fé. Você acha que é isso? Que ele afundou.
Né? O que vocês acham? Pedro afundou porque tinha fé ou porque ele não tinha? Ele tinha fé, mas ele afundou porque ele estava com medo. Homem de pouca fé. Mas o José Prado Flores, livro Dom da Fé, o José Prado Flores fala, não. Aquele momento. Não, fala, José Prado Flores fala. Pedro tinha fé. Senão ele não caminhava, ele não ia até lá. Aí depois de lá ele deu uma fraquejada, assim como nós fraquejamos também muitas vezes. Não é assim na caminhada da vida, mas Pedro tinha fé e ele caminhou pelas águas. Então Pedro era um homem meio raçudo, né? Como diz o pessoal do... Na realidade, ele era um pouco meio que medroso. Ele também não negou Jesus lá na cruz 3 vezes. Pedro, Então, mas é o medo que o medo dele que fez com que ele afundasse. Homem de pouca fé. E também, às vezes, também vinha até pelo... Ele olhava para ele era um homem, né? Um homem, Deus chamou ele, né? Quantas vezes Deus falava para ele, não, e muitas vezes ele demorou, não foi só essa vez, né? Muitas vezes ele ficava em cima do muro também, algumas vezes. E isso também nós ficamos muitas vezes e temos medo. E o medo tira nós do foco de Deus. Deus tira nós, o medo tira nós de caminhar para Deus. Aí vem as tempestades da vida na nossa caminhada. Vem tempestade, vamos falar assim, trovado, o pessoal diz, né? Vem as tempestades, vem as enchentes da vida querendo nos derrubar. E essas dificuldades que nós temos, às vezes são coisas menores. Os mais simples sempre sofrem mais, essa é a verdade. Né? Porque, como diz a carta de lá no Filipenses, sempre viver na abundância e também na miséria. Então eu venho da família muito simples, então isso passou pela minha família. Hoje nós vivemos um pouquinho mais equilibradinho, tá? Ou, louvado seja Deus, vivemos até bem. Vivendo pelo nível do Brasil, vivemos muito bem, com a graça de Deus. Isso faz com que nós possamos buscar Deus mais e tenhamos mais jeitos também de ir para a cidade, viver em outros lugares, fortalecendo na fé. Também lutando para que os nossos filhos fossem melhor do que nós. É o que meus pais não puderam mudar, porque a gente, alguns com a ignorância ainda falam, se nós sofremos, nossos filhos vão ter que também. Não, os nossos filhos é mais abençoados do que nós ainda. Nós somos abençoados, mas nossos filhos é mais que nós, porque nós rezamos mais. Nós sabemos mais quem é Jesus na nossa vida. Então, sabendo quem é Jesus e que a igreja nos ensina, isso nós vamos passando a fé para aqueles filhos que quiserem buscar uma bênção cada vez melhor. Isso é bênção, isso é bom. É bom para nós, para a nossa família, para aqueles que estão perto de nós, mas há uma guerra dentro de nós. Vamos dizer, há uma guerra no meio do mal, porque às vezes nós não queremos ir, né? Às vezes vou falar para vocês, dá uma preguiça, né, de sair, dá um desânimo, uma falta de coragem, mas muitas vezes isso como dizia esse dia passado, um que veio fazer o ensinamento aqui, muitas vezes é o mal também sobrando para nós não sermos vencedores em Cristo. Que a palavra de Deus fala, em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Mas nós temos que procurar conhecer a palavra de Deus, ouvir bastante. Isso está em Romanos 10, 14. Se alguém puder pegar, está pegando. Romanos 10, 14 vai falar que é pela fé. É o nosso ouvir que vai aumentar a nossa fé. É o nosso. Quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos estar saciados na palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, mais nós vamos
ouvir falar se não tem quem pregue? Como que Deus vai agir se ninguém vai se colocar meio, às vezes com vergonha, mesmo sem jeito, mas Deus quer de nós, mesmo do jeito que nós somos, pecadores que somos, muitas vezes caindo, tropeçando toda hora, como se diz, muitas vezes dando trombada pela estrada da vida. E essa estrada da vida muitas vezes nos fere, nos machuca. Mas temos que anunciar, e também não só anunciar com a boca, mas anunciar com testemunho. Muitas vezes, apesar de ser fraco, sim, dar tropeços toda hora. E até uma música, sou fraco, você tropeço toda hora. Tropeça a todo instante. Isso é para nós. Isso é para nós, tá? Então, só esse sou fraco, tropeço toda hora. O novo catecismo vai falar para nós. A fé é a virtude teologal. Teo é Deus, logal, é que nós conversarmos com Deus, pela qual cremos em Deus, em tudo que nos diz e revela. Então nós cremos na revelação de Deus. E que a Santa Igreja nos propõe crer, porque Ele é a própria verdade. A igreja que propõe para nós, tá? Crer em Jesus Cristo. Isso Deus passou para nós, a igreja passou para nós desde o nosso batismo, lá no quando fez. Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. É livremente também, não é nada imposto para ele. Nós testemunhar, falar ou anunciar, mas todo mundo deve crer a hora que ele se tocar dentro. Não é para nós querer empunhar e colocar como mandar o garganta abaixo nas pessoas, porque as pessoas são livres. A igreja ensina isso para nós também. Deus coloca para nós por amor, e isso a igreja também coloca. Deus abençoe. Vamos colocar a mão até sobre a nossa cabeça também e pedir para Deus para que Ele, através da palavra e do que nós vamos conversar com Deus, que Deus seme em nós a palavra.